boa tarde. Este é o canal do Boi News, sexta-feira, 1º de outubro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. Setembro terminou com uma boa notícia para a economia do país. A desocupação caiu no trimestre encerrado em julho deste ano. A taxa que mostra o número de pessoas sem atividade de trabalho ficou em 13,7%, um ponto percentual abaixo na comparação com a taxa do trimestre terminado em abril. O dado divulgado ontem pelo IBGE aponta que a desocupação ficou estável na comparação ao trimestre encerrado em julho do ano passado. Em maio, junho e julho deste ano, a população desocupada foi de 14 milhões e 100 mil pessoas. E a população ocupada ganhou 3 milhões de pessoas que passaram a exercer alguma atividade de trabalho. Ela ficou em 89 milhões de pessoas ocupadas no trimestre encerrado em julho. Outra boa notícia da semana e do mês vem do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Brasil registrou um saldo de 372 mil novos trabalhadores contratados com carteira assinada no mês de agosto. No acumulado do ano, o saldo passou a somar mais de 2 milhões e 200 mil postos ocupados. E o setor de produção de alimentos este ano deu um salto na geração de empregos em relação a 2020. O crescimento foi de 92%. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. Notícia boa, hein? A produção de alimentos gerou de janeiro a agosto deste ano 185.906 vagas de trabalho, um acréscimo, como você bem disse, de 92% a mais do que o mesmo período do ano passado. É o melhor saldo líquido de empregos para o acumulado desde 2011 neste setor, que contribuiu com 8,3% do total de postos de trabalho com carteira assinada em 2021. Os dados foram analisados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil com base no levantamento do CAGED, que é do Ministério do Trabalho. Os números, precisamente do mês de agosto deste ano, mostram que a região Nordeste foi a que mais gerou empregos, seguido aí da região Norte. Já as outras 3 regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apresentaram déficit. Entre os estados, Pernambuco foi o primeiro colocado em agosto, gerando aí 2.638 vagas. Destaque também para o Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia. As atividades que mais contribuíram para esse resultado no mês de agosto foi aí o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo de manga, a criação de bovinos para corte, o cultivo de melão e também de uva. Zaidan? Obrigado, Berê. O preço do leite pago ao produtor em agosto manteve a sequência mensal de alta, informou esta semana o relatório do CPEA. A alta foi resultado da competição das indústrias pela compra de matéria-prima, que foi, em agosto, mais uma vez acirrada. O valor do leite captado em agosto e pago ao produtor em setembro registrou alta de 1% em relação ao mês anterior e chegou a R$ 2,38 por litro, na média Brasil líquida, que é calculada nas principais praças de produção. Houve alta de 2,5% acima da média registrada em setembro do ano passado em termos reais. Segundo o CPEA, foi um novo recorde real da série histórica do Centro de Pesquisas. Desde o início deste ano, o preço do leite no campo acumula alta de 6%. O relatório diz que a alta das cotações, no entanto, não garante maior rentabilidade para o produtor, que ainda precisou arcar com a valorização dos custos de produção. O custo operacional efetivo da atividade leiteira registrou um aumento de 14% desde o início deste ano, segundo o CPEA. O resultado dessa equação é desestímulo ao produtor para promover investimentos na atividade, diz o relatório do CPEA.
E o governo federal acaba de lançar a CPR Verde, a cédula de produto rural destinada a financiar a conservação de florestas. A solenidade no Palácio do Planalto faz parte das ações para comemorar os primeiros 1000 dias do governo de Jair Bolsonaro. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Zaidan, a CPR, a Cédula de Produto Rural, existe desde 1994, é muito conhecida, é um papel conhecido do produtor rural brasileiro. Mas desde o início do ano, a construção dessa nova CPR, a chamada CPR Verde, entre o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Banco Central e, recentemente, até Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, resulta de um estudo que prevê pagamento para preservação e manutenção das florestas nativas, além do que é exigido por lei. Isso facilitaria, solicitaria pelo menos, vamos dizer assim, manter essas florestas nativas nas propriedades, ou seja, é um pagamento para o produtor rural. A CPR é um dos principais instrumentos de financiamento privado dos produtores rurais, se antecipa normalmente o recebimento de dinheiro custeando a safra em troca de uma entrega de parte da produção. Realmente a CPR normalmente é assim. Agora, com a CPR Verde, ao invés de entregar produtos tradicionais, como soja, como milho, o produtor poderá negociar a manutenção florestal, da reserva florestal da sua propriedade, com empresas que queiram zerar aí as emissões de carbono, por exemplo. Bom, a ideia é que o título permita não só a negociação da preservação dessa floresta nativa, além do que é exigido de lei, como também negociar o chamado sequestro de carbono, gerando aí oportunidade de lucro ao produtor, uma renda extra, e de outro lado para o investidor que poderá negociar esses papéis para terceiros, ou seja, o investidor poderá passar para diante esses papéis, essas CPRs. Bom, o lançamento foi feito hoje pelo governo federal dessa CPR Verde e a expectativa dos técnicos do Ministério da Economia é que em 4 anos migrem, através de CPRs verdes, para os produtores cerca de 30 bilhões de reais. Lógico, em um tempo de 4 anos, num período de 4 anos, não é do dia para a noite. É com vocês, Aidan. Em São Paulo, com o início do calendário de semeadura da soja, os produtores devem informar a data de plantio no cadastro que é obrigatório de unidade produtora. Boa tarde, Gustavo D'Angelo. É isso mesmo, Zaidan. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Produtores de soja aqui de São Paulo devem ficar atentos para o cadastro obrigatório de unidade produtora, conforme previsto pelo Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. O produtor deve se cadastrar por meio do sistema GEDAV da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Quem ainda não é usuário desse sistema deve acessar a página da Defesa para baixar o requerimento de acesso e seguir o passo a passo de como se cadastrar. O cadastro é gratuito e importante para o monitoramento do vazio sanitário, período compreendido entre 15 de junho a 15 de setembro de cada ano, em que é proibido manter nas lavouras plantas vivas de soja. Lembrando que já estamos no período do calendário de semeadura, que vai de 16 de setembro a 31 de dezembro. A data de plantio deve ser informada até 15 dias após o término da semeadura. O vazio sanitário é crucial para evitar a expansão de focos da ferrugem asiática, uma das doenças que mais tem preocupado os produtores de soja. Zaidan. Do Gustavo D'Angelo. Agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. A semana termina como começou, ou seja, chuva em grande parte do país. E outubro já começa com previsão de muita precipitação para os próximos dias. Hoje, uma nova frente fria segue provocando chuva na região sul, com risco aí de temporais, principalmente no Paraná,
Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, onde a chuva é volumosa e vem acompanhada por raios, ventania e eventual queda de granizo. Na região nordestina, a chuva acontece de forma passageira e pouco volumosa aí na faixa leste e norte da região. Já sobre Maranhão, Piauí, as pancadas acontecem ao longo do dia, intercaladas com períodos de sol. E entre as regiões norte, centro-oeste e sudeste, a combinação entre calor e umidade também provoca chuva com temporais isolados, especialmente no período da tarde. O destaque vai para o sul e zona da mata de Minas Gerais, onde há chance de risco de queda de granizo. Essa chuva favorece a reposição hídrica nas primeiras camadas de solo em pelo menos 10% e é boa para a agricultura, mas ainda não ameniza a questão hídrica dos reservatórios, Aidan. Para isso, seria necessário um grande período de chuva, o que até deve acontecer nesse começo de primavera, mas com o Laninha no final da estação, voltaremos a ter padrões de chuva mais irregulares e abaixo da média no sudeste durante o final da primavera e também do verão. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante a nossa programação. É com você. Renata, a maior usina de etanol de milho em Mato Grosso vai dobrar a capacidade de produção e passar a ser a maior do país. De Sinop, Valdir Pacheco. Recentemente foi autorizado pela Agência Nacional do Petróleo a ampliação da planta da Impasa Agroindústria, instalada em Sinop, que produz etanol 100% de milho. Atualmente, a capacidade de produção diária de etanol hidratado, aquele consumido pelos carros, é de 1.750.000 litros. E de etanol anidro, utilizado na composição da gasolina, mais 1.750.000 litros. Com a ampliação, passa para 3 milhões de litros cada, totalizando 6 milhões de litros de etanol anidro e hidratado por dia. Com essa ampliação, a unidade passa a ser a maior produtora de etanol do país. A Impasa está localizada às margens da BR-163. Foi instalada em 2019 e é a primeira unidade do grupo no Brasil que tem a sua origem no país vizinho Paraguai. De acordo com o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o etanol de milho tem sido responsável pelo crescimento do consumo do cereal no estado, onde no mês de agosto atingiram elevados patamares, pautados principalmente pela forte demanda justamente da indústria de etanol. E o coproduto da usina é o DDGS, que vem sendo utilizado aqui nos confinamentos para a nutrição animal. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Obrigado, Pacheco. O CB News termina aqui, obrigado a você também. Eu volto logo mais às 10:05 com mais pecuária. Você fica agora com os destaques da nossa agenda de leilões. Até mais tarde.